Fala galera, parte 2 do vídeo de entrevista com o professor Alfredo sobre neoliberalismo. Como uma questão de lógica, eu recomendo que quem não assistiu o primeiro vídeo vá lá assistir ele antes desse daqui. E avisando que ainda está rolando o sorteio do livro do professor, Brasil, Neoliberalismo versus Democracia, que vai acontecer no começo do mês que vem, então dá tempo de geral participar. É isso, aproveitem a vinheta para já deixar o like, para clicar no sininho, para obter as notificações e pensem em deixar um comentário sobre qualquer coisa para ajudar o algoritmo a levar esse vídeo para mais gente. E é isso, aproveitem a discussão. Por fim, Alfredo, eu queria perguntar sobre a ascensão da extrema-direita aqui no Brasil. Você analisa muito os governos do PT em torno das alianças que eles conseguiram compor e você fala que a aliança para derrubar o PT foi uma aliança de privilegiados. Você destaca, faz uma análise de classe, de frações de setores sociais, você fala sobre o ressentimento da classe média, porque dentro desse ganha-ganha, ela foi que menos ganhou, na verdade, ela até chegou a ter seus ganhos achatados, entre que a burguesia ganhou muito, os mais pobres também conseguiram ascender, mas a classe média ficou achatada. Queria que você explicasse um pouco disso, por que setores ganharam tanto com o petismo, por exemplo, a aglomeração da Fiesp, né, que ganhou a isenção fiscal multibilionária por vários anos, depois aderiu ao programa do golpe. Essa é uma questão importante, que é de uma resposta muito difícil. De fato, o governo Dilma Rousseff ficou associado com o programa econômico da Fiesp, com o programa econômico do grande capital no Brasil. Então, por que o grande capital se rebelou contra o governo Rousseff? É mais fácil entender por que a mídia se rebelou. A mídia tem uma grande imprensa no Brasil, tem uma ligação muito forte ideológica com o neoliberalismo, com noções neoliberais e de financiarização. E essa ligação já veio de bastante tempo. A classe média, como você indicou, perdeu em termos relativos, com a continuidade da melhoria da condição econômica dos ricos no Brasil e com a melhoria acentuada da condição econômica dos mais pobres. Então, para a classe média, a situação era muito delicada, porque eles estavam perdendo em termos absolutos, mas principalmente estavam perdendo em termos relativos. E passaram a ter os seus espaços na sociedade sendo cada vez mais ocupados por pessoas de origem mais pobre. Os espaços nas universidades, os espaços nas ruas, os espaços nos aeroportos, os espaços dentro do sistema de saúde, todos aqueles espaços que eram colonizados pela classe média e considerados como marcas da distinção social da classe média, esses espaços deixaram de existir de uma maneira gradual, mas continuada, e, em muitos casos, por conta e devido à intervenção das políticas públicas. Então, um certo foco da insatisfação da classe média sobre as políticas dos governos do PT. Nesse aspecto, o surgimento de escândalos de corrupção serviu como desculpa e também como catalisador dessa insatisfação que estava difusa e passou a justificar a existência de corrupção no governo, como se nunca tivesse havido corrupção no Brasil, passou a justificar qualquer medida que fosse necessária para se tirar do poder aquele grupo que estava consolidado em torno primeiro do presidente Lula e depois da presidenta Dilma Rousseff. Então foi um surgimento de uma fúria dentro da classe média muito grande. Outros grupos que se rebelaram contra o governo se concentram em torno das igrejas evangélicas, pentecostais, que têm um programa ideológico associado com a direita, com o individualismo, com a melhoria das condições de vida individuais, desde que você contribua para com a igreja. São organizações hierárquicas que funcionam capturando renda da parte mais baixa dos fiéis e da sociedade e levando a renda para cima, para as pessoas que controlam as igrejas como conglomerados industriais, financeiros, e que acabam se tornando conglomerados industriais e financeiros também. Então, uma ampla aliança por aí. Mas um fator que, no meu entender, foi importante no descolamento da classe média e no descolamento das classes mais abastadas
dos governos do PT foi a percepção de perda do controle. A percepção de perda de controle sobre o aparato de Estado, percepção de perda de controle sobre as ideologias do Estado, percepção de perda de controle sobre a política pública. E nesse aspecto não faz muita diferença se o governo está seguindo a agenda Fiesp ou não está. Quando o governo Dilma Rousseff força a baixa da taxa de juros, ele atende uma demanda dos empresários industriais, particularmente de São Paulo, que a taxa de juros era uma demanda da Fiesp. Mas isso demonstrou uma autonomia de política por parte do governo, que depois, pensando novamente, era melhor não ter. É melhor você sofrer pagando juros mais elevados durante algum período de tempo, e mesmo assim você compensa, porque você tem um departamento financeiro na sua empresa que vai capturar parte daqueles juros de volta na forma de ganhos nos seus papéis. Mas o mais importante é que você não quer perder o controle sobre a formulação, implementação, monitoramento das políticas públicas. E essa foi a dificuldade. A dificuldade é que o governo passou a imagem de ser incontrolável, de que não havia diálogo com a presidência, não havia diálogo com os ministérios econômicos, que o governo tinha autonomia para implementar políticas que não eram necessariamente de interesse do grande capital, e a partir daí a percepção de que aquele era um jogo que não era mais aceitável, de que era preferível se manter a economia num estado de depressão quase permanente, era preferível não enriquecer durante um certo período de tempo, era preferível a perda de um projeto nacional, desde que o controle político fosse mantido. Então, voltando a uma colocação que eu fiz há pouco, a política manda na economia, e não o contrário. A economia cria certas condições, certas restrições sobre o potencial da sociedade. Mas as hierarquias políticas, elas comandam o que vai ser efetivamente implementado dentro da sociedade. E no caso brasileiro, uma sociedade hierárquica, uma sociedade baseada em discriminação, baseada fundamentalmente na desigualdade, a tentativa de se ajustar na margem a essas desigualdades e de se mudar o padrão de desigualdade um pouquinho que seja, terminou em desastre. E esse é o desastre que o Brasil vive nesse momento. Alfredo, tem uma passagem que eu achei interessante aqui no livro, é que você fala que o impeachment mostra que o PT não foi destruído por ser muito ousado ou muito esquerdista. Você fala que a hegemonia do partido entra em colapso em consequência do seu apego ao pragmatismo, que havia se tornado contraproducente, né? Então, o pragmatismo, que era uma questão muito fundamental para o PT conseguir fazer a acomodação que estava citando, acabou se tornando também uma armadilha e que gerou esse descontentamento de vários setores com o projeto deles. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Existem várias interpretações sobre as razões do colapso da experiência dos governos petistas. E muitas dessas interpretações são compatíveis entre si. Muito é uma questão de foco, ênfase, né? Uma questão de ênfase, exatamente. Os governos petistas construíram para si mesmos, voluntariamente, uma vulnerabilidade a pressões de elite. Como condição para a eleição do Lula, em 2002, os governos, o movimento social associado com o PT aceitou a desmobilização. Para a governabilidade, a partir de 2003, centenas e centenas de quadros políticos e sindicais e de organizações não governamentais, de organizações comunitárias, se transferiram para o Estado, um verdadeiro sequestro do movimento social, que teve um aspecto negativo, na desmobilização estrutural dos movimentos sociais no Brasil, que teve um aspecto positivo também, na medida em que se mudou a composição social do Estado, um Estado que passou a refletir a população do Brasil de uma maneira muito mais direta. Mas a condição de se manter a estabilidade política durante os governos Lula e Dilma foi estritamente de que não haveria tentativa por parte do Executivo de se mobilizar a massa para se defender os governos do PT. A única exceção foi durante o escândalo do Mensalão, quando Lula deliberadamente procurou mobilizar a sua base de apoio, mas acabou optando, eventualmente, depois de construir aquela base de apoio de massas para resistir à tentativa de impeachment, acabou optando por fazer acordos com o grande capital industrial, em particular, centrado em São Paulo, que foi o grande defensor do governo Lula. Então, o impeachment contra Dilma Rousseff, ele se constitui na medida das fragilidades da hegemonia dos governos do PT.
na tentativa de se manter um equilíbrio de forças dentro do Congresso que respeitasse as minorias, mas que ao mesmo tempo mantivesse uma grande maioria de apoio ao governo. Mas para se manter uma grande maioria de apoio ao governo é preciso fazer concessões. O sistema político brasileiro só funciona com base em grandes alianças de partidos e com base em concessões por parte do Executivo, distribuindo benesses, distribuindo benefícios, distribuindo vantagens para os partidos políticos da base. Isso é evidente. Isso não é, em si, corrupto. Isso não é necessariamente mal. Isso é a forma de funcionamento da democracia representativa no Brasil. Presidencialismo de coalizão, né? Sempre um presidencialismo de coalizão por construção. Ele não tem jeito de funcionar de outra forma, porque nenhum partido político sozinho consegue maioria no Congresso. É impossível que isso aconteça no contexto brasileiro. Pela fragmentação excessiva partidária. Sim, e pela forma de funcionamento dos partidos e do sistema político como um todo. Então você constrói um sistema político dessa forma, você não pode em seguida reclamar que é um sistema político que funciona com base em troca de favor, que pode resvalar, em uma série de ocasiões, resvalar para a corrupção. Mas isso foi usado como uma arma contra os governos do PT, e quando essa arma foi usada, não havia mais base de apoio de massa que aqueles governos pudessem usar. Inclusive, quando você usar uma tentativa de imobilizar o governo numa circunstância de recessão econômica, torna muito difícil ao governo reagir. E até porque a Dilma assinou a esquerda em 2014 nas eleições, mas ela aplicou um ajuste fiscal que foi extremamente impopular também, desmobilizou parte da massa, da base dela, que poderia defender ela com mais vigor. Que poderia. O governo já foi eleito em 2014 com uma base extremamente frágil, foi eleito no impulso de uma base de apoio de esquerda, já com o ceticismo extremo do capital, com o Congresso muito de direita. Já contestando as eleições. Contestando as eleições, por molecagem, como ele mesmo reconheceu em seguida. E a partir daí, uma decisão por parte de grupos dentro do PSDB e em outros partidos do centro-direita de desestabilizar sistematicamente o governo Dilma, saindo fora da constitucionalidade. A constitucionalidade seria: não gostei do resultado da eleição, mas aguento até a próxima eleição. Já havia maioria no Congresso por parte da direita. Faça a oposição democrática. Mas não, a decisão foi de se romper com a institucionalidade. O paradoxo nisso, o que foi inesperado nisso, é que os partidos de centro-direita se autodestruíram nesse processo. Conseguiram remover a presidenta, mas nisso se destruíram também. A implosão do Alckmin nas últimas eleições, que estava com o Centrão, inicialmente pensava-se que ele poderia ser um forte candidato em segundo turno, mas todo o sistema político acabou sendo atingido, né? Políticos do centro, próprio MDB, que mudou de nome para tentar tirar um pouco do estigma sobre o PMDB, e teve isso capitaneado pela extrema-direita. Mas para finalizar, professor, eu queria perguntar sobre a ascensão da extrema-direita internacionalmente, né? Porque isso não é só processo no Brasil, e seu livro fala sobre neoliberalismo versus democracia. E você argumenta que a democracia foi a forma política do neoliberalismo, mas que isso vem entrando em crise. A gente tem caído no neoliberalismo autoritário, que alguns autores falam em protofascismo, falam em neofascismo, falam em pós-fascismo. Você prefere utilizar o termo neoliberalismo autoritário. Queria também que você explicasse um pouco por que você acha que essa nomeação é a melhor e qual que é a afinidade, a desafinidade entre esses dois princípios, neoliberalismo e democracia. O neoliberalismo, na forma como ele foi definido, e a gente pode tratar dele sistematicamente, ele é intrinsecamente antidemocrático do ponto de vista econômico. Ele inclui um conjunto de políticas econômicas e uma reestruturação da economia e da sociedade que são intrinsecamente excludentes e que geram desemprego, que geram baixa renda, que geram desigualdade, que geram financiarização e assim por diante. O neoliberalismo pode ser compatível com a democracia política, e durante os anos 90 em particular, ele esteve associado com democracias políticas na América Latina, na África subsaariana, em diferentes países da Ásia, na Europa Oriental. Então o neoliberalismo ele é compatível com sistemas politicamente democráticos e pode ser uma convivência muito útil para o neoliberalismo, na medida que sistemas políticos democráticos são sistemas políticos quase sempre travados. São sistemas políticos que dependem de uma ampla negociação para que qualquer coisa aconteça. Eles são sistemas políticos que são vigiados por um judiciário independente, que então garante a legislação neoliberal, que já foi colocada em prática. São sistemas políticos onde é possível se delegar poder para instituições independentes, Banco Central independente, agências reguladoras, um tesouro semi-independente, sujeito a
metas fiscais que são definidas por um legislativo independente. Em contraste com isso, os sistemas ditatoriais centralizam o poder e, portanto, podem adotar políticas neoliberais, vide o governo Pinochet no Chile, mas podem também adotar outros tipos de política sem muita contrapartida, sem muita contenção. Então, a democracia política, essa democracia formal, esvaziada, se tornou a forma política do neoliberalismo durante os anos 90 e até a crise de 2008. Mas em seguida a isso, autoritária no plano econômico, na forma de políticas de contenção fiscal, de austeridade fiscal ao redor do mundo, para se manter a financiarização, para se garantir a sobrevivência dos bancos, para se garantir a sobrevivência das desigualdades que o neoliberalismo havia imposto. Então, nesse momento, para se manter aquelas desigualdades, foi cada vez mais necessário, na prática, se resvalar para políticas autoritárias lideradas por indivíduos que podem ou não, dependendo do país, estar à frente de grandes movimentos de massa, mas indivíduos espetaculares, que centralizam o poder em torno de si mesmos, que fazem uma política que é comprometida tanto com a reprodução do neoliberalismo quanto com a sustentação do próprio poder, indivíduos que no poder implementam políticas neoliberais que trazem dano à sua própria base eleitoral, a sua base mais pobre, para satisfazer a elite financeira, a elite industrial, em alguma medida as classes médias. Então são sistemas políticos autoritários, personalistas, de grande instabilidade, no meu entender, que não são capazes de trazer benefícios amplos para a base política que eles mesmos constroem. Então são regimes políticos que tendem a ser instáveis, seja nos Estados Unidos, na Turquia, na Índia, na Tailândia, ou seja, no Brasil também. São regimes políticos de instabilidade que tendem a resvalar cada vez mais para a direita, no meu entender, como uma possibilidade medonha, mas à medida que as demandas sociais não sejam atendidas, na medida que as alternativas organizadas antineoliberais de esquerda não se consolidem e não tragam para a população alternativas progressistas para a ordem que se encontra dominante no momento, então é possível que saídas cada vez mais à direita se tornem possíveis. E isso seria um desastre do ponto de vista humano, seria um desastre do ponto de vista ambiental, seria um desastre do ponto de vista da construção de sociedades solidárias e igualitárias, mas é uma possibilidade nos dias de hoje. Perfeito, professor. A gente falou sobre o conceito de neoliberalismo, seus contornos históricos e políticos, falamos sobre sua especificidade aqui no Brasil, também um pouco do contexto internacional, então acho que a gente pincelou boa parte do próprio conteúdo dessa disciplina. Eu vou recomendar aqui para o público que eles conheçam essa obra do professor. Vai ter um sorteio desse livro no meu canal lá no Instagram. Vocês acompanhem lá, @samuelsilvaborges.cifraoculta. Vai ter um sorteio lá em parceria com a editora Boitempo. Também vou liberar um cupom de desconto para quem for adquirir o livro pela editora. Quero agradecer ao professor. Obrigado. E perguntar, quem quiser entrar em contato com você, qual que é o meio? É pelo e-mail? Outro meio de comunicação? Melhor forma por e-mail, por favor. Qual que é? as59@soas.ac.uk. Beleza, eu vou escrever aí para facilitar. E também vou colocar alguns textos que você tem que são disponíveis, não estão em livro para os interessados conhecerem mais a sua obra. Muito obrigado de novo. Obrigado. Valeu. Obrigado.